Senhor, Ele diz: me entrega essa manhã o teu fardo, a tua necessidade. Eu tenho algo leve para ti. Meu fardo é suave. Amém. Que nós possamos começar esse culto online, essa manhã de oração, com essa certeza que Ele quer fazer uma troca. Ele quer tirar tudo aquilo que está nos pesando e colocar da sua leveza, do seu amor, do seu zelo, da sua proteção. Colocar dentro de nós os seus planos, os seus projetos, nos mostrar, abrir a nossa visão para aquilo que Ele tem para a nossa vida nesse dia. E essa manhã, ela já começa com um convite santo de entrar em uma revelação profunda sobre o relacionamento com Jesus. Onde estão os guerreiros e as guerreiras que estão preparados, que estão posicionados para subir a um nível mais profundo de autoridade em Deus? Uma autoridade profética é uma autoridade cheia de poder, que faz com que tudo à nossa volta comece a ser transformado, restaurado. Isso é o que o Espírito Santo faz em nós e através de nós, quando nos posicionamos como guerreiros do Senhor. É tempo da igreja fluir em um mover sobrenatural como nunca houve. E por isso, Jesus nessa manhã, Ele nos chama a entrar numa outra realidade, numa outra dimensão, em uma dimensão de revelação mais alta da sua santa presença. Eu quero te lembrar que em João 15, lá no verso 9, Ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amo. Amei e amo. Então, Ele diz: permaneça nesse amor. Ele é puro amor e Ele está dizendo: permaneça na minha presença. Eu quero te dizer que a chave para fluir nessa dimensão profética, para a ativação de um destino profético, ela está nos lugares altos. Diga para você: a chave está nos lugares altos. Eu quero essa manhã trazer um entendimento maior para o seu coração sobre o propósito e o poder da oração, porque é a oração que ela te leva aos lugares altos. A palavra diz que no monte tudo se providenciará, tudo. Por isso eu comecei essa manhã te dizendo que a chave está nos lugares altos, está no monte da oração, porque ali tudo se providenciará. É glorioso saber que o Senhor, Ele subiu ao Pai, mas Ele deixou chaves preciosas para que eu e você possamos fluir nessa dimensão onde Ele está e permanecer neste amor. Amém? Eu quero te dizer que a oração, ela é muito mais que um dever do cristão. Ela é uma paixão que nasce exatamente do relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. Você se apaixona por orar. Você se apaixona por estar na presença dele. E através dessa oração, dessa chave que abre todas as portas, que nós entramos na presença do Eterno e nós recebemos todas as diretivas, todas as revelações e toda a transformação que nós tanto queremos, não é? Quantas áreas das nossas vidas nós queremos transformação? Talvez nós queremos ser transformados na forma como nós nos comunicamos com as pessoas. Talvez na forma como nós oramos, adoramos. Talvez passar a viver uma vida mais próspera em Deus, não é? Ter um relacionamento onde o homem e a mulher é um com o Pai. Em tudo colocam a sua força nos joelhos. Amém? Então, para essa manhã eu quero falar contigo sobre essa chave maravilhosa que te leva
para os lugares altos. Nós vamos começar com um texto pequeno que está em 1 Timóteo 2:1. A palavra diz: antes de tudo. Muitas vezes a gente passa despercebido por algumas chaves na palavra de Deus. E essa palavra diz: antes de tudo. A chave é orar antes de tudo. Porque orar antes de tudo vai determinar o que vem depois. Amém? E o apóstolo diz: antes de tudo, recomendo. Ele está nos aconselhando. Antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessão e ação de graças por todos os homens. Então diga: a chave é orar antes de tudo. Amém? Orar antes de tudo. Como eu disse, isso vai determinar tudo o que virá depois no seu dia, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É orar antes de tudo. Amém? E a oração, ela precisa ser uma oração intencional. Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos como cumprir esse propósito tão glorioso. De tudo o que o nosso Senhor Jesus fez, tantos milagres, tantos sinais, tantas curas, tantas maravilhas, os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Eles não pediram: Senhor, ensina-me como eu ando sobre as águas, ensina-me como eu abro os céus, ensina-me como eu falo com Elias, com os profetas que já morreram, ensina-me como levantar um paralítico de um leito. Não, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos. E Jesus disse lá em Mateus 6, quando orarem, olha que instrução poderosa do Senhor Jesus. Ele diz: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não fiquem repetindo. Eles pensam que por muito orarem, eles serão ouvidos. Jesus começa com essa instrução tão poderosa. E ele diz: não sejam iguais a eles. Olha que forte. E ele completa: porque o Pai, ele sabe tudo que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Veja, o foco, Jesus está dizendo aqui que o foco, ele não está na quantidade de palavras, mas está na sinceridade do coração. Está na transparência. Está em nos colocar diante dele sem máscaras, de mostrar a ele a nossa nudez, a nossa vergonha, os nossos erros, os nossos fracassos, de nos abrir completamente, sabendo que temos um Pai que nos ouve, que nos redime, que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. E Jesus, nesses versos que nós lemos, ele critica o hábito de repetir palavras de uma forma mecânica. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Como se Deus, ele fosse ser convencido por discursos automatizados, longos, sem nenhum sentimento de verdade. Deus, ele não está interessado em longos discursos, longos e vazios. Não. Deus, ele está interessado na sinceridade, na autenticidade, na verdade que há dentro de nós. Jesus, ele critica a oração repetitiva. Por quê? Porque ela não vem do coração. Não. Ela sai pela boca, mas não vem lá do profundo. Não vem. E lá no contexto da época, os pagãos, eles costumavam repetir, né? A oração para eles haviam se tornado um mantra. Longas orações sacerdotais.
E quanto mais eles achavam que quanto mais eles falassem e clamassem as mesmas orações, eles teriam mais chances de serem ouvidos. Mas na verdade não é assim que acontece. Por exemplo, quando nós oramos o Pai Nosso, é, sem pensar exatamente no sentido daquilo que nós estamos falando, o Pai Nosso ele perde o seu valor. Por quê? Porque Deus ele deseja uma oração intencional, uma oração genuína, uma oração que não precisa ter palavras bonitas, discursos bonitos. Não, é uma oração onde é da mesma forma que nós falamos com o nosso Pai terreno. Amém? Quando nós somos verdadeiros. E Deus, o Senhor Jesus diz que Ele sabe o que nós precisamos. Ele já sabe. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que você precisa. Esse verso, ele traz para mim e para você um consolo tão profundo, meu querido e minha querida. Um consolo tão profundo. Deus, ele sabe, ele conhece cada detalhe. Ele conhece cada lágrima, cada tristeza, cada dor. Ele conhece tudo. Por isso que Jesus diz, ele sabe. Então por que a gente deve orar, não é? Se ele sabe. Mesmo sabendo do que nós precisamos. Deus, ele deseja que nós estejamos próximos a ele. Isso só é possível quando nós realmente nos propomos a entregar a ele um tempo de qualidade. Esse tempo de oração tão necessário. Eu quero te dizer que a oração ela não é para que nós informemos a Deus. Não, não precisamos informá-lo de nada. Precisamos compartilhar com Ele o nosso coração, para que Ele possa vir e transformar tudo aquilo que está dentro, para que Ele possa ir lá no lugar da ansiedade, colocar descanso, para que Ele possa ir lá no lugar da tormenta e colocar paz, para que Ele possa tirar a angústia, a tristeza e colocar óleo de alegria, vinho novo. Por isso que é necessária a oração. Nós não precisamos orar achando que estamos informando a Deus algo que Ele não sabe. Não, não, não. Quando nós oramos, estamos alinhando o nosso coração e a nossa mente com a vontade de Deus. E nós estamos ali, naquele momento, reconhecendo que dependemos dEle. Dependemos. Eu quero que você saiba que isso é relacionamento e não formalidade. Não é formalidade. Imagina um pai que sabe o que o filho precisa, mas mesmo assim ele gosta de ouvir o filho pedir, compartilhar tudo que está no seu coração. O nosso Deus, ele é assim. Ele quer estar envolvido na nossa vida de uma forma íntima, muito mais íntima do que eu e você podemos imaginar. Então, vamos estudar alguns versos que falam sobre essa importância da oração na vida de da vida de todo aquele que crê. 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo diz, orem continuamente. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para uma vida de oração constante. Amém? A palavra continuamente, ela sugere um estilo de vida. Não apenas momentos isolados, momentos onde chega a dor, o desespero, não. Ele fala de uma oração constante. Lucas 18:1, Jesus, ele conta uma parábola. Ele faz questão, na realidade foi isso que aconteceu. Ele faz questão de contar uma parábola para mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Eu quero ler para você Lucas 18. O nosso Senhor Jesus, sentado ali com os seus discípulos, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus
e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele e ela suplicava. Amém? Ela suplicava dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Veja, a palavra diz que por algum tempo, não foi sempre, por algum tempo, aquele juiz ele se recusou em atender. Por algum tempo. Mas chegou o dia, diga, vai chegar o dia. Finalmente vai chegar o dia. O juiz disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e eu não me importe com os homens, essa viúva, ela está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor Jesus continuou dizendo: ouviram o que disse o juiz iníquo? Acaso Deus, o teu pai e o meu pai, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Veja, ele fala de justiça, ele fala de escolhidos e ele fala de dia e de noite. Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Amém? Você é uma escolhida do Senhor? Continue clamando, porque vai chegar o dia, a palavra diz, que o Senhor ele fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite, continuamente. E ele, a palavra de Jesus diz: você acredita que Ele continuará fazendo você esperar? Não, eu lhe digo, palavra do Senhor Jesus, para a tua vida essa manhã. Ele lhes fará justiça e fará depressa. Ele lhe fará justiça e fará depressa. Contudo, ele pergunta: quando eu voltar, haverá fé para isso? Haverá fé na terra? Será que os escolhidos continuarão clamando dia e noite por justiça? Continuarão colocando diante de Deus dia e noite as suas petições, as suas necessidades? Será que continuarão dia e noite buscando esse lugar de intimidade onde é possível falar tudo? O Espírito me traz a lembrança agora como é bom quando nós temos amigos que nós podemos falar tudo, não é? Pessoas que você pode conversar sabendo que não vai te julgar pelo teu erro, pelo teu pecado, mas vai se colocar contigo ombro a ombro, vai te acolher, vai te aconselhar, vai tomar para si a sua dor. É assim que o nosso amigo, Espírito Santo, é assim que Jesus faz conosco. Ele não pede para você orar para te julgar, não. Mas ele pede algo: persistência e continuidade e consistência, dia e noite. Continue pedindo, continue clamando. Amém? Então, eu quero te dizer que o ato de orar, ele está ligado a uma fé que não desiste. Diga para você, o ato de orar está ligado a uma fé que não desiste. Não desiste. Filipenses 4:6. A palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas dores, as suas necessidades, todas as suas petições. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O apóstolo está nos dizendo que a oração, ela é o remédio, ela é o antídoto para a ansiedade. É isso que ele começa dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você que normalmente já amanhece ansioso e ansiosa, aqui você está entendendo
Qual é o remédio que você precisa? Qual é o antídoto para essa ansiedade? A oração, porque ela vem e ela fortalece a sua confiança que Deus, depressa, virá ao seu socorro. Depressa. Então, nós precisamos trazer a oração a esse nível de relacionamento e intimidade com Deus. Salmos 27:8, o salmista diz: o meu coração diz, busque a presença, busque o rosto. E ele responde: o teu rosto eu buscarei. Essa palavra buscar no hebraico significa buscar com diligência. Não é de qualquer forma, não, é com diligência. Isso demonstra que a oração, ela é uma busca ativa. Amém? Ela é uma busca ativa pela presença de Deus. Jeremias 29:13 vem confirmando isso que eu acabei de dizer. Porque a palavra diz: vocês me buscarão e me acharão. Não é? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando me buscarem para um relacionamento de intimidade. Não para despejar uma lista de oração aos meus pés. Não. Vocês me buscarão e me acharão, e depressa eu farei justiça, depressa eu responderei, quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado quando for buscado com intensidade. Eu serei achado quando for buscado com intimidade, com sinceridade. Mateus 6:6. Ao orar, entre no seu quarto. Fecha a tua porta. Fecha a porta para tudo que está no mundo. E ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe recompensará. Voltando novamente à parábola do juiz iníquo. O seu Pai, depressa, lhe atenderá. Ele lhe recompensará. Jesus, ele está nos ensinando sobre a intimidade da oração pessoal. Quando ele diz: deixa o mundo lá fora, entra no seu quarto e fala ao seu Pai em secreto. Ele está dizendo: o tipo de oração que o Pai espera de você é uma oração íntima. Íntima. Não precisa ser uma oração onde você está gritando. Muitas pessoas pensam que Deus só vai ouvir se elas gritarem na oração. Não, não. Você pode falar de uma forma calma e tranquila, como com quem conversa com um amigo. Mesmo porque quando você está em intimidade, você não grita, amém? Você não sai gritando com alguém, né? Trazendo toda aquela emoção. Não, é gostoso, é produtivo estar na presença dele, nos derramar, deixar as lágrimas fluir, não é? Nos humilhar. E talvez em algum momento você vai sentir necessidade de gritar e não tem problema com relação a isso. O Espírito vai te mover da forma que for necessário. Muitas vezes as pessoas extravasam, não é? As suas dores através de um choro, de um grito, e não tem problema. Mas depois que passar essa emoção, fale com ele com intencionalidade, com racionalidade. Converse com ele olhando nos olhos, buscando os tesouros escondidos do coração dele. Essa paixão pela oração, pela presença, ela é alimentada pelo secreto, é alimentada pela adoração, pela comunhão com o Pai. E quando você entra nesse processo, a oração ela tem um poder transformador na sua vida. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração, ela não é apenas um ato de se comunicar com Deus. Não, ela é uma ferramenta poderosa que transforma as realidades. Qual realidade
da sua vida precisa ser transformada. Qual é? Pastora, eu sei qual é. Eu já coloquei essa realidade diante de Deus muitas vezes e nada mudou. A palavra diz: finalmente vai chegar um dia que o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o El Elyon, o Jeová Jireh, e todos os nomes que refletem os atributos do nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso e Pai, Ele vai responder. Ele vai responder. Por isso Jesus, ele orava continuamente. Por isso os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Porque só é possível transformar realidades através de uma oração sincera e genuína. Por isso, o Senhor deixou escrito lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que conhece, quando Jesus diz assim, quando o Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso significa intimidade. Não é qualquer nome. Nós estamos falando de Emmanuel, Deus conosco. Quando nós chamamos Ele pelo nome, significa nós conhecemos o Deus a quem nós estamos orando. Não é qualquer Deus. Não. Além dele ser meu Pai, Ele cria tudo através da sua palavra, pelo poder da sua palavra. Por isso ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, que conhece o meu nome, se ele se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, e somente lá, então eu ouvirei. Então eu ouvirei. Precisamos discernir, digerir essa palavra. Eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que para isso existe um se. Porque ele começa dizendo: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei. Eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Atos 4:31 diz: depois que oraram. Lembra do que falou o apóstolo Timóteo? Antes de tudo orar, você precisa orar antes de tudo. Atos 4:31 diz: depois que oraram, o lugar onde estavam tremeu. Eita glória! Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Mas depois que oraram, ou seja, a oração ela provoca todas essas manifestações sobrenaturais e ainda traz ousadia espiritual. Olha que forte, não é? Depois de orarem, a palavra ela faz questão de ser clara conosco, que se nós quisermos viver, andar sobre as águas, viver essas manifestações espirituais, precisamos orar. E Jesus, ele é um exemplo vivo da oração. Marcos 1:35 diz: de madrugada, aí vem o mistério, não é? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. De madrugada, ainda escuro, ele se levantou. O meu e o seu Senhor, ele se levantava de madrugada. Ele saía da cama, amém? Saía do lugar do conforto, porque a palavra diz, ele se levantou e foi para o deserto para orar. Muitos acham que orar na cama é a solução. Não é, meu querido e minha querida. Precisamos sair do lugar do conforto, onde o sono não nos pega. O meu e o seu Jesus, o nosso Senhor, ele se levantava, ele saía do lugar de conforto e ia para o deserto.
e ali ele ficava orando. Então nós precisamos desenvolver uma paixão tão grande por orar, que faça com que nós tenhamos essa mesma escolha de Jesus, de se levantar, sair do lugar da comodidade e orar. A paixão por orar, ela é evidenciada nessa disciplina de Jesus em buscar esse momento de solitude com o Pai. Era um momento especial, só dele e do Pai. Lucas 5,16 também confirma isso, dizendo: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus, ele vivia sempre no meio de multidões. Do jeito que eu e você vivemos hoje. Não na mesma proporção, mas sempre cercados e rodeados por alguma coisa. E a palavra diz que ele se retirava para lugares solitários. Meu Deus, como que eu e você podemos fazer diferente? Como eu e você podemos achar que podemos orar de qualquer jeito? Deitado, na hora de dormir, cansado? Como podemos? Quando o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, que se fez homem, se retirava para lugares solitários para orar. Amém. Quando Jesus, lá em João 17, eu peço que você ainda hoje medite em João 17, dos versos 1 ao verso 26, onde Jesus, ele faz uma oração sacerdotal. Ali é a oração mais profunda de Jesus, onde ele revela o seu coração intercessor. Ali ele ora pela minha vida, pela sua vida, pela unidade da igreja. Ele ora pela glória de Deus. Medite João 17, de 1 a 26. Você vai ter uma visão de uma oração completa. Amém? Agora, existem alguns obstáculos que impedem todo esse fluir que há na oração. Isaías 59:2 diz: as suas maldades separam vocês do vosso Deus. Os seus pecados faz com que ele esconda o rosto de vocês, e por isso ele não vos ouve. Tanto o pecado quanto motivações erradas são obstáculos para que a nossa oração seja eficaz. Quando Isaías diz: as suas maldades separam vocês do vosso Deus, ele está dizendo que o pecado, ele vai sempre impedir a eficácia da nossa oração. Eu quero te lembrar que pecado, ele não tem tamanho. Pecado é pecado. Amém? Não importa se é um pecadinho, se é um pecadão, ele é pecado. Então lembre-se que o pecado, ele é um obstáculo. E quando estamos em pecado, quando pecamos e não nos arrependemos, quando não liberamos perdão, estamos colocando uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira impede que as nossas orações sejam ouvidas e sejam respondidas. Amém? Entenda isso claramente no seu coração. Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Mais um obstáculo. Motivações erradas também atrapalham a nossa oração, impedem que ela alcance o coração do Pai, o ouvido dele, impede que a nossa oração seja respondida. Talvez por isso nós muitas vezes achamos que Deus está em silêncio. Na verdade, Deus, ele é um Deus que se comunica o tempo todo. E se para nós ele está em silêncio, eu digo para você e para mim, é um alerta para nós analisarmos o estado do nosso coração, analisarmos se realmente não tem nenhum pecado ali escondido que precisa ser reconhecido e confessado e precisa de arrependimento. Observar a motivação
por detrás das nossas atitudes, se são motivações corretas, justas, que estão ou não agradando o coração do nosso Deus. Amém? E nós precisamos, uma vez que nós reconhecemos se nós estamos tendo obstáculos ou não em relação a nossas orações, ao nosso relacionamento com o Pai, precisamos cultivar a paixão por orar. Nós precisamos cultivar, meu querido e minha querida. Romanos 12, versos 11 e 12. A palavra diz: no zelo não sejais preguiçosos. Não sejais preguiçosos. E continua dizendo: sejam fervorosos em espírito. Sejam fervorosos em espírito. Amém? Não sejais preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Salmos 63:1. Estamos falando sobre cultivar essa paixão por orar. Amém? A palavra diz: ó Deus, tu és o meu Deus e te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. É assim que o salmista se sentia quando ele se colocava diante de Deus para orar. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, ore antes de tudo e orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, ele diz: estejam atentos e perseverem na oração. Perseverem na oração por todos os santos. Por isso temos uma lista de intercessão, amém? A oração no Espírito Santo é essencial para manter o fogo aceso, o fogo queimando. Orar no Espírito significa alinhar os nossos corações com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo ele nos conduza nas nossas palavras e nas intenções do nosso coração. Por isso dependemos do Espírito Santo. E a palavra também diz orar em todas as ocasiões, enfatizando, amém? Que a oração ela deve ser uma prática contínua. Veja, em tempos bons e em tempos difíceis. Ela não deve cessar. Amém? E a palavra também diz que nós devemos estar atentos. Tudo isso em um único verso, dizendo que nós precisamos estar vigilantes espiritualmente. Espiritualmente. E perseverando na oração pelos santos. Falando da intercessão pela comunidade da fé. Orar para que a vontade de Deus ela se manifeste na terra. Não foi isso que o nosso Jesus ele ensinou através da oração do Pai Nosso? Quando ele começa a oração, ele diz: Pai Nosso. O que significa começar a oração dessa forma? Significa que estamos nos dirigindo a um Deus que é Pai. Amém? Nós, quando começamos a oração dizendo Pai Nosso, estamos identificando quem Ele é. E eu quero te dizer que a definição da palavra Pai é fonte. Você sabia? Nós devemos ir a Deus com a consciência dele, de que Ele é a fonte da vida, a fonte de tudo o que nós precisamos. Por isso Jesus começa, ele deixou essa oração modelo pedindo, quando orarem, digam Pai Nosso, identificando que seja qual for o problema, o Pai, ele tem a resposta. Sempre ele vai ter a resposta, ele é Abba, amém? Ele é Pai. E Jesus disse, Pai Nosso que estás no céu. No céu. Ele está dizendo, quando você orar,
Lembre-se de que você não está orando para alguém que está na sua dimensão. Não, você está orando para alguém que está fora da dimensão da Terra, para alguém que habita em outra dimensão. Quando você diz, Pai nosso que estás nos céus, você está dizendo a Deus, eu reconheço que eu preciso de uma ajuda que não é terrena, é uma ajuda fora do meu reino, do reino em que eu habito. Eu estou fazendo, quando estou orando, eu estou fazendo uma confissão de que eu, que habito no reino terrenal, estou me submetendo à vontade de um Deus que habita em outra dimensão, lá no terceiro céu. Amém? Por isso devemos, quando dizemos Pai nosso que estás nos céus, estamos dizendo, Tu és maior que todos nós. Tu és Senhor, Tu nos criou, o Senhor habita em outra dimensão e nós dependemos de Ti para nos mover nessa dimensão. Você está dizendo, precisamos da sua ajuda. Precisamos que o Senhor esteja conosco. E além disso, olha como é forte. Se o Pai não está na terra, como Ele não está, nós precisamos de um intermediário para que a nossa oração suba à dimensão que Ele está. Por isso Ele nos deixou, Jesus nos deixou o Espírito Santo. Amém? Jesus, a palavra diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. E Ele subiu, Ele está à direita do Pai, intercedendo lá no trono, enquanto nós aqui temos o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E a palavra ainda diz, santificado seja o teu nome. Ou seja, você tem uma consciência de que você está orando para um Deus que está em uma outra dimensão, que Ele é o seu Pai e que Ele é santo, Ele é separado, Ele é reverenciado. Isso significa que nós devemos adorar o Pai como santo, santo. Antes de começarmos a colocar diante dele as nossas petições, precisamos nos prostrar e reconhecer que estamos diante de um Deus santo. E tudo começa com adoração. Tudo começa. Quando você ora, por exemplo, você pode começar a declarar os nomes de Deus. Essa é uma forma de adoração. Quando você diz Deus Elohim, você está dizendo, eu estou agora orando ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. E você traz essa majestade e esse poder de Deus como Criador do universo para a sua vida. Deus Elohim. Quando você diz Yahweh, Jeová, você está se referindo ao grande eu sou, ao tetragrama sagrado, ao nome de Deus, né? O nome de Deus, Yahweh. E você está dizendo, Ele é o grande eu sou, o nome mais sagrado, indicando a sua eternidade, a sua autoexistência. Quando você diz Adonai, você está trazendo ao seu coração o Senhor, o Mestre, enfatizando a soberania e a autoridade de Deus sobre todas as coisas, o governo, Adonai. Como é bom poder orar os nomes de Deus. Quando você diz El Shaddai, você está dizendo, estou orando a um Deus todo-poderoso, um Deus que é suficiente, um Deus que para Ele nada é impossível. Você, quando diz El Shaddai, você traz para a sua vida essa consciência de que se trata de um Deus que tem poder absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Quando você diz El Elyon, você está dizendo, tu és o Deus Altíssimo.
Você está destacando Ele mais uma vez como soberano de todos os reis, de todas as nações, de tudo o que existe. El Elyon. Quando você diz El Olam, você diz que Ele é o Deus eterno. Você chama a eternidade de Deus para a sua vida. Você diz, o Deus Pai, esse Deus para o qual eu estou orando, Ele não tem começo e Ele não tem fim. O passado e o presente está diante dele. O futuro está diante dele. Ele conhece tudo antes mesmo que eu nascesse. Ele é o Olam, o Deus eterno. E aí continua Jeová Jirei, refletindo a provisão de Deus, especialmente quando o Senhor nos pede algo, né? Deus pede, mas Ele também te recompensa. Então Ele provê, Ele é o Deus provedor. Jeová Rafá, o Deus que cura, não é? Aquele que cura as doenças físicas, emocionais, espirituais. Jeová Nissi, dizendo, o Senhor é a minha bandeira, eu não mudo, Ele é comigo, eu estou com Ele, eu confesso o nome dEle para quem quer que seja, porque o Senhor é Jeová Nissi, Ele é minha bandeira. Ele representa a vitória, a proteção de Deus nas batalhas. Quando você levanta a bandeira dizendo Jeová Nissi, você está dizendo, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, um Deus que me protege nas batalhas da vida e me dá vitória. Quando você diz Jeová Shalom, o que você está clamando, o que você está atraindo para a sua vida, trazendo, você está trazendo a paz, aquela paz que excede todo entendimento, não é? Deus que traz ao coração a paz. Jeová Shalom. Jeová Sidekenu, o Deus que é a nossa justiça. Está faltando justiça? Comece a declarar o Deus que é a fonte de toda a justiça para o seu povo. Tem também Jeová Sabaote, não é? O Senhor dos exércitos, aleluias, o poder de Deus como comandante de todos os exércitos celestiais. Oh, meu Deus, é lindo demais. Jeová Chamar, o Senhor sempre presente, fala da presença constante de Deus com o seu povo, né? E Emmanuel, Deus conosco. Abba, um termo íntimo usado por Jesus, não é? Para mostrar que podemos ter essa proximidade com o nosso Deus. Que coisa mais linda podermos orar, como eu disse, com intencionalidade, sabendo o que tudo aquilo significa para nós. Então nós devemos sim começar a nossa oração com adoração, declarando os nomes do nosso Deus, honrando a sua santidade, a sua autoridade, o seu temor, a sua fidelidade, a sua integridade, a sua graça, a sua misericórdia. Amém? E você adora, e você adora, e você exalta, e você deifica, você magnifica, você glorifica. Isso é adorar. E depois dessa adoração, você honra o Senhor com a sua vida. Honra durante todo o seu dia. Continue orando, continue estando na presença dEle, continue na presença dEle, honrando. Amém? Então, eu quero te dizer que, para nós, orar com sinceridade, não orar no automático, confiar na soberania de Deus, ser persistente na nossa fé, é tudo o que nós devemos buscar. Provérbios 8,17 diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me alcançará, me achará. Existe um mistério na madrugada. O que significa amar a Deus na madrugada, não é? Orar na madrugada. Ele diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. O que significa isso? É buscar antes de tudo. Exatamente o que disse o apóstolo Timóteo. Buscar antes de tudo. Aí você vai me dizer, mas pastor, é tão difícil orar na madrugada. Vai ser difícil se você não tiver disciplina. Todo aquele que se propõe a dormir cedo,
ele consegue orar na madrugada. Porque orar na madrugada é um presente divino que o Senhor nos dá. Quando aqui, por exemplo, hoje, o sol ele nasceu 7h09. Qualquer horário antes do sol nascer é madrugada. Amém? Qualquer horário antes do sol nascer. Então, se a sua madrugada, se o sol nasce aí no Brasil, não sei em que nação você está, se o sol nasce às 7 da manhã, se você orar das 6 às 7, você está orando na madrugada. Amém? E há um mistério em orar na madrugada. É orar antes de tudo. Salmos 5:3 diz: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. A voz é ouvida pela manhã. Amém? Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então diga, a minha voz é ouvida pela manhã. E o verso continua dizendo: de madrugada eu me apresento a ti e fico à espera. Salmos 119, verso 147. Nós precisamos nos antecipar ao nascer do dia. O verso diz: antecipei-me ao amanhecer. Antes do sol nascer. Antecipei-me ao amanhecer e clamei. Esperei na tua palavra. Então, meu querido e minha querida, para você ser o homem e uma mulher que ouve a voz, que é ouvido, que consegue se antecipar, você precisa ter algumas disciplinas. É necessário para mim e para a sua vida como filhos de Deus, como cristãos, buscar a Deus pela madrugada, antes do sol nascer. Então, para isso, dorme cedo, amém? Programa o seu dia de uma forma diferente. E quando você acordar, veja, Deus não tem obrigação nenhuma de te acordar para orar. Nenhuma. É seu dever. Então, coloque o seu relógio para te despertar, amém? E uma vez que ele desperta, pula rapidamente da cama, porque o inimigo não vai querer que você ouça a voz de Deus. O inimigo não vai querer que você ore nas madrugadas. O sono vai ficar pesado, o corpo vai se sentir cansado, mas você precisa pular da cama com disciplina, com perseverança, persistência e se colocar em uma posição que é impossível para você de dormir de novo. Amém? Se prostra na presença de Deus, se coloque de joelho e adore ao Senhor. Adore. Tenha tempo para ouvir a voz de Deus. E a madrugada é esse o melhor momento. E importante também, anote o que o Senhor vai falar contigo. Amém? Porque Ele vai falar. Ele vai falar. Deus, Ele fala nas madrugadas. Ali naquele momento onde não tem barulho, não tem celular, distrações, a sua mente ainda está refrescada, né? Foi toda, amanheceu livre de toda preocupação ali, está tudo muito fresco. Então aquele é um momento propício para Deus falar com você. E aí você anota, tem um papel para anotar, amém? E não se esqueça de prostrar-se diante de Deus, de se humilhar, de buscar a sua face. E, se possível, ore também na igreja. Não deixe de comparecer às orações, né, às convocatórias para oração na igreja. Compareça a todas. Se tiver liberdade, vá à igreja orar também antes do sol nascer, né? Eu, com algumas pessoas, fizemos isso por 90 dias, indo à igreja orar às 3 da manhã. Aí já é um pouco mais difícil, mas fizemos e foi glorioso. Agora, orar antes do sol nascer já é muito mais tranquilo, meu querido e minha querida, e você estará orando na madrugada. Antes que o sol se ponha, você dirá para ele: estou diante do sol da justiça, estou diante do meu Deus. Me antecipei. Por isso que o salmista diz: me antecipei ao amanhecer. Você acha que isso está escrito à toa ali no Salmo 119? Não.
Ele está dizendo para mim e para você: se antecipe ao amanhecer e comece a clamar. E depois que você clamar, espera a palavra. Um verso tão curtinho que diz tanta coisa. Se antecipa ao amanhecer, clama e espera a palavra, que virá, porque ela virá. Amém? E essa tenha essa dependência do Espírito Santo para orar. Lembre-se que quando você ora a vontade de Deus, você já tem o sim e já tem o amém. Amém? Você já tem as duas coisas, o sim e o amém. E também ore em línguas. Amém? Quando oramos em línguas, oramos ao Pai que está em secreto, diretamente ao coração dele. E adore em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus, ele tem mistérios para entregar para a sua vida, para o seu coração, nas madrugadas. Amém? E caso você esteja programando uma viagem ou algo que te impeça de estar lá, naquele momento antes do sol nascer, antecipe. Amém? Faça que os Salmos 119, 147 está dizendo: se antecipe. Amém? Eu quero te dizer que o único homem que teve, para mim, lá no Velho Testamento, um dos maiores momentos de intimidades com Deus, que foi chamado de amigo, Abraão, ele conhecia o que era orar nas madrugadas, o que era estar na presença. Gênesis 19, 27 diz: tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Veja, de Gênesis a Apocalipse, passando por todos os homens e mulheres da Bíblia e até pelo nosso Senhor Jesus. Deus, em forma humana, oravam nas madrugadas. E nós? A nossa paixão está no conforto ou em orar? Será mesmo que precisamos ficar na cama 1 hora a mais? Quando podemos dormir 1 hora antes para estar na presença dele na madrugada? Pense nisso. Amém? Em nome de Jesus. Pense nisso. E que o Senhor, ele te revele mais e mais sobre esse mistério, esse poder das orações da madrugada, de orar sem cessar, de orar de uma forma correta, sem repetições, sem palavras vazias. Que o Senhor continue tratando com o seu coração. Amém? Em nome de Jesus.